Bom dia, pequenos historiadores, tudo bem com vocês? E aí, já tomaram café, tiraram o pijama, colocaram o uniforme? Vamos lá? Vamos lá, galerinha, vamos continuar falando sobre a evolução da escrita. Então, vamos recordar um pouquinho que a história da escrita ela tem início há milhares de anos, quando os homens sentiram a necessidade de registrar não só os acontecimentos particulares, mas também as operações do comércio. Então, devido a essa importância, a escrita marca o início da pré-história. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da escrita. Então, aconteceram aí diversas formas de escrita e que foram evoluindo e dando origem à escrita que temos hoje atualmente, principalmente o uso de recursos digitais. Falamos um pouquinho sobre pictogramas, falamos sobre pinturas rupestres, falamos sobre a escrita cuneiforme, vamos lá, escrita hieroglífica, e agora, falamos também da escrita chinesa, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a escrita em outros tempos, lembrando também do alfabeto. Olha só, que essa representação fonética ela foi desenvolvida, isso mesmo, foi acontecendo há milhares de anos atrás e desta forma surge o alfabeto que tem origem aí no sistema grego-romano. Então vamos lá. Vamos à página 27, A escrita em outros tempos. Vimos que a escrita era registrada em tablets de argila, ou tabletes de argila, na Mesopotâmia, e em papiro e nas paredes do Antigo Egito. Contudo, você deve ter percebido que diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. E há mais de 500 anos, a escrita era realizada por monges copistas, que assim ficaram conhecidos, porque tinham a função de copiar textos. Esses monges copiavam textos do grego antigo e do árabe, que haviam sido trazidos para o latim. Então, observem essa imagem ao lado, olha só. E olha que ele está traduzindo, ele está também copiando o texto antigo, livros antigos, olha só que interessante. E abaixo vocês têm um QR Code que vocês podem acessar, que é incrível, vocês vão ver aí um pouquinho sobre as iluminuras. Olha só, que são belas pinturas que ilustravam as obras produzidas pelos monges copistas. Essas imagens decoradas com ouro e prata contornavam toda a escrita nas margens do livro, acompanhando o texto. Então, vocês podem entrar lá, acessar e ver todas essas pinturas, um pouquinho mais dessa história das iluminuras. Combinado, galerinha? Vamos lá, continuando a falar sobre a evolução da escrita. Os livros e documentos ficavam ao alcance dos monges e das monjas que habitavam os mosteiros. Essas obras eram muito valiosas, pois havia poucas e demorava-se muitos anos para copiá-las. Então, o livro, ele era tipo um objeto muito precioso, um objeto de valor. Os chineses inventaram papel, que é bastante similar ao que conhecemos na atualidade. Contudo, para escrever, os monges copistas usavam um suporte conhecido como pergaminho. Vocês já ouviram falar? Feito de couro de carneiro. Então, olha só, passamos por toda essa evolução da escrita. Escrita em cavernas, em argila, casco de tartaruga, pele de animais, até chegarmos à nossa escrita atualmente, principalmente, mais uma vez, ao uso da tecnologia.
Ah, e olha só, vocês têm uma curiosidade incrível aqui. Olha só, que após algum tempo surgiram outras mulheres escritoras. Então, olha só, vocês podem acessar a esse QR Code que está aqui, que é super legal. E aqui embaixo vocês têm também um glossário que vocês podem ler. Combinado, meus amores? Então, olha só, olha a importância da evolução da escrita, olha a importância da leitura, olha como o livro era dado como um objeto super valioso. Então, após a leitura da página anterior e após vocês terem acessado o QR Code, vamos lá. Tempos atrás, muitas pessoas não sabiam ler ou escrever, olha só, pois essa atividade geralmente era dominada apenas por grupos religiosos e, como é possível perceber, a produção de um livro demorava muito tempo e também precisava de bastante investimento, é o que eu disse. O livro ele era um objeto de valor, porque além de demorar muito para ser feito, ele também custava caríssimo. Então, vamos valorizar a leitura. Vamos brincar? Então, vocês têm aqui um material de apoio que vocês podem usar. Combinado? Outros olhares. Então, olha só que legal. A escrita coreana foi criada pelo rei, olha só, e que apresentou um documento. E qual era o objetivo? Era diminuir o analfabetismo, isso mesmo. Então, facilitava a impressão, diminuía o analfabetismo e tentava incentivar as pessoas a lerem e a escrever, porque até então pouquíssimas pessoas liam e escreviam. Olha só, pessoal, olha que legal como era, né, esse alfabeto aí e com certeza sofreu uma evolução, né? E com a ajuda de um adulto, pesquise as perguntas abaixo. Olha só, letra A. Vamos lá. Que alfabeto você usa para escrever e ler? Nós usamos o nosso alfabeto, né? Que é o alfabeto latino. E qual é a origem? Vocês sabem? O alfabeto usado pelos brasileiros tem origem latina e grega. Então, eu deixei aqui algumas sugestões para vocês, tá bom? Quais são as semelhanças e diferenças entre o alfabeto usado pelos brasileiros e pelo alfabeto coreano? Então, você pode observar e pode colocar a sua resposta. Tenho aqui uma sugestão. Como diferença, é possível destacar a grafia, o traçado das letras. E como semelhança, o fato de ter a mesma finalidade. Por quê? Serve para comunicar, serve para escrever, para ler. Isso mesmo. E o número 2, vamos lá. Pausem o vídeo e na sequência vocês podem corrigir. De acordo com o que nós estudamos, vamos assinalar aí as corretas. Que no passado, os diferentes tipos de escrita eram registrados em suporte diversos como papiros e tabletes de argila. E no passado, monges traduziam diversos textos e os copiavam à mão. Olha só que legal estudarmos sobre a evolução da escrita até os dias atuais. E você? Você gosta de se comunicar? Você gosta de ler? Você gosta de escrever? E hoje em dia nós estamos usando frequentemente a internet, né? Então, sempre estamos aí mandando um recadinho para os amigos, para a professora, através do WhatsApp. Muito bem, olha só quanta evolução! Vamos lá, meus amores e amoras, agora falando um pouquinho sobre a escrita e a imprensa. O que é impressão? Impressão é um processo que permite fazer cópias, por exemplo, cópias de imagens, cópias de livros. Então, com a evolução da escrita, surgiu também a necessidade de produzir livros de uma forma mais rápida, de uma forma mais em conta, né? Então, surgiu aí a impressão, olha só. Então, foram surgindo alguns processos para facilitar esta forma de impressão. Olha só, a invenção da máquina impressora e dos tipos móveis facilitou esse processo de impressão.
Então, eles foram cada vez mais modernos, mais baratos, e essa tecnologia foi usada não apenas para fazer livros, mas também para fazer selos, dinheiros, revistas, notas, cartazes, rótulos, certo? Então, ela se tornou cada vez mais essencial, cada vez mais necessitava desse processo rápido de impressão. Então, foi usando também o uso da tecnologia. Então, foi usando aí a impressão digital, que cada vez mais se conseguia imprimir livros de uma forma mais rápida e de uma forma mais econômica. Isso mesmo. Então, vocês têm aí um QR Code que está logo acima, tá bom? Então, vocês vão acompanhar aí essa evolução, essa invenção da imprensa, que era a era dos livros, né? Então, já não tinha mais livros copiados à mão, porque eles eram muito caros. Então, além de ser um processo lento, um processo demorado, era também um processo caro. Então, precisava facilitar esse meio de comunicação. E aí surgiu também os jornais. Então, acompanha aí esse QR Code que está incrível, galera. E continuando aí na nossa apostila, para que mais livros fossem publicados em menos tempo e em grande quantidade, aproximadamente 570 anos, foi inventada uma forma diferente de gravar palavras no papel. Olha só a impressão. Então, vocês podem acompanhar aí, olha só, observem através dessa imagem a evolução da impressão até os dias de hoje, que temos aí grandes gráficas, né? Mais uma vez, o uso da tecnologia no nosso dia a dia, atendendo às nossas necessidades. E na sequência, vocês vão observar aí como era organizada antigamente essa prensa tipográfica, essa imprensa antigamente. Olha só, era tipo carimbo, onde as palavras e letras eram gravadas no sentido inverso ao da leitura, pois depois de estampadas no papel, o texto poderia ser lido de forma correta. Olha só, pessoal. Olha só, será que você ia conseguir, hein, usar tipo esses carimbos aí para formar palavras? Olha só, e aqui temos um desafio. Alguém consegue ler ao contrário? A primeira obra completa a ser impressa, olha só, foi a Bíblia, vocês sabiam? Até chegarmos à atual forma de escrita, ocorreram muitas mudanças. Então, muita mudança, muita evolução na forma de leitura, de escrita, na forma de formar os livros, na imprensa, né? Então, olha só, antigamente não existia jornais, revistas, o próprio dinheiro, a própria nota. Então, todos esses elementos surgiram aí com a evolução, com a necessidade da sociedade. Então, imagina só como nós estamos evoluindo a cada dia. Então, conforme a sociedade tem essa necessidade, vão surgindo novas invenções. Quem sabe você no futuro vai fazer uma descoberta, terá uma invenção incrível. Para isso é necessário observar, pesquisar, ficar de olho no que acontece no nosso dia a dia, hein? Fica a dica. Vamos lá, meus amores, vamos colocar em prática, hein? Interpretando. Então, tudo que nós aprendemos sobre a evolução da escrita, então pausem o vídeo, realizem as atividades das páginas 32, 33 e 34. E na sequência faremos a correção. Combinado? Então, pausem o vídeo. Vamos à correção? Observe essas imagens de técnicas de escrita e aí vocês vão numerar de acordo com a ordem cronológica. Observem aí os objetos. Então, temos aqui, de acordo com a evolução da escrita, começamos assim, né? Depois passamos
para essa segunda fase, chegamos à terceira fase. Faltou aqui uma quarta fase, hein? Que vocês já sabem qual é. E na letra B, qual dessas técnicas de escrita pode ser considerada mais antiga? A escrita desenvolvida pelos sumérios, olha só, escrevia nas pedras, olha só, pessoal. E qual dessas imagens representa uma maneira de escrever que surgiu da técnica de imprensa, iniciada na Europa? Olha só, a máquina de escrever. Então, olha só, antigamente a escrita era feita em cavernas, gravada em tabletes de argila. Depois tivemos aí uma grande evolução, né? Através da tinta, da caneta tinteiro, passamos pela máquina de escrever e hoje já estamos aí usando a tecnologia, a internet ao nosso favor. Vamos lá, continuando, galerinha. E continuando a nossa correção, temos aí o escriba e temos o monge copista. Olha só, que eles que começaram, né, a decifrar esses códigos, a ler, a escrever. Então, vamos lá. E depois vocês vão numerar de acordo aí com os personagens. Então, olha só, temos aí o papiro, hieroglífico, iluminura e pergaminho, pena e tinteiro. Vamos lá, corrigindo. E a número 2, vamos marcar X nas alternativas corretas. Por causa do uso de tipos, pitográfico era o nome dado à pessoa que trabalhava, né, organizando textos a serem impressos. Normalmente, a leitura e a escrita eram habilidades dominadas por pessoa mais abastadas ou do governo. Isso mesmo. Então, vamos lá. E continuando a nossa correção. Vamos lá. Atualmente, as pessoas leem notícias por meio de um jornal. De que forma que vocês acham? Físico, impresso em papel, digital, disponibilizado na internet ou as duas formas? E número 4. Atualmente, o que você faria para compartilhar conhecimentos por meio tradicional oral? Então, de que forma tradicional? Qual forma você usaria para se comunicar? E a 5. De acordo com o que você estudou sobre os griots, escolha a alternativa que melhor complete a frase. O comportamento de conhecimentos é feito principalmente por meio de... tradições orais, muito bem. E aí vamos identificar as imagens que estão representando oralidade e escrita. Então, olha só, vamos assinalar aí as letrinhas A ou B, certo, galerinha? Então, vamos continuar falando sobre a evolução da escrita durante as nossas próximas aulas e também no nosso debate, hein? Na nossa aulinha ao vivo de português, de história. Um super beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula ao vivo de história, hein? Tchau, tchau, galera!